E nesse fim de semana tivemos tristes relatos sobre a falta de água nas torneiras dos paracatuenses. Para entender melhor a questão da água na cidade, o repórter Cláudio Oliveira está com Tobias Vieira, que é engenheiro ambiental e coordenador da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu. Boa tarde, Cláudio. Tudo bom, Thalita? Boa tarde a você, boa tarde a todos. E agora eu converso com o Tobias Vieira. Ele que é engenheiro ambiental e atual presidente do Movimento Verde de Paracatu. Tobias, boa tarde, muito obrigado por estar conosco. Eu gostaria que você falasse sobre essa crise hídrica, que está em todo o país. Boa tarde, é mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre crise hídrica é algo muito pontual, que a gente costuma dizer que também, ao mesmo tempo que é pontual, o grande problema é que a gente acaba esquecendo dela no período chuvoso, né? A crise hídrica sempre existiu, sempre vai existir da agora para frente. Nós temos que entender que ela não acaba no período chuvoso, né? No ano passado nós tivemos vários momentos de entrevista também que falamos sobre crise hídrica e veio a chuva, sanou pontualmente o problema e agora estamos novamente com crise hídrica, faltando água em vários lugares. No cenário nacional, nós estamos vendo aí crise hídrica, o que está motivando uma crise energética muito grande, né? Poucas chuvas em alguns estados, as hidrelétricas vazias, e isso está motivando ligar a termoelétrica e todos os outros problemas envolvendo crise hídrica, com risco até possivelmente de sofrermos qualquer desligamento da indústria. Isso é um problema muito grande e eu acho que nós temos que nos preparar para, no momento que isso acontecer, a população estar de mão dadas com o país e isso não afetar tanto a nossa economia. Quando a gente fala de crise hídrica, já olhando para Paracatu e região, na bacia do rio Paracatu, nós identificamos aí uma baixa da disponibilidade hídrica muito grande, né? Ao mesmo passo que a nossa região é uma região extremamente produtiva, é uma região de agronegócio, de muitos e muitos perímetros irrigados, são os conhecidos pivôs centrais. Nós entendemos que a disponibilidade dos rios, da água dos rios, está baixando muito e não é culpa do agronegócio. Nós temos que entender que está acontecendo uma mudança climática, né, em todo o país, em todo o mundo possivelmente, e ao mesmo passo que nós temos que entender que nós precisamos de cuidar, né, nós precisamos de ter consciência no uso, nós precisamos que desde o menor produtor ao maior produtor, do menor cidadão ao maior cidadão, o maior consumidor de água, ele tem que ter consciência e usar a água com consciência. É uma pena que em Paracatu e em região a gente discute muito a água que nós temos e deixamos de discutir a água que nós poderemos ter. Se a gente fizer boas práticas de conservação de solo, se a gente fizer conservação de nascente, preservação de lençóis freáticos, a gente está deixando de discutir da água que a gente pode ter e acaba discutindo dos 100 litros por segundo que a gente está passando no rio, né, que nós temos passando no rio. Então, realmente é um momento muito difícil. Nós estamos vendo também que a gestão pública não está conseguindo cumprir o seu papel, né? Infelizmente, nós tivemos problemas com água desde 2017. Em Paracatu, nós tivemos os níveis de chuva voltando ao que é a média histórica e, novamente, estamos com a cidade desabastecida em vários pontos, né? A gestão pública veio dizendo que ia resolver o problema e até hoje nada foi feito. Até fiz um momento, uma intervenção num programa da TVP, onde fez uma entrevista com o prefeito e eu perguntei o que você está fazendo para resolver o problema, para preparar a cidade para ficar sem água. E ele não conseguiu responder. E hoje a gente está vendo o resultado. Realmente a gente tem que entender que mudanças estão acontecendo, nós temos que fazer alguma coisa. Tobias, tivemos problemas aí de falta de água, no fim de semana. Isso é só problema da empresa, da companhia que fornece a água ou também da população? Eu vejo que nesses dois pontos, ambos têm responsabilidades, né? A Copasa aí, sob gestão da prefeitura, eles não estão fazendo uma boa gestão. Eu não sei o motivo interno deles não terem feito algo mais consistente para acabar com esse problema. O tal piscinão está sendo construído, mas eu não entendo por que não foi feito com mais velocidade, com mais rapidez. E infelizmente a cidade está sendo desabastecida por baixa disponibilidade. O Santa Isabel não tem disponibilidade de água. Não adianta nós sonharmos que vamos ter água, sendo que o Santa Isabel já não atende à nossa necessidade. E aí a população ao mesmo passo que a gente vê ainda, infelizmente, nós vemos cidadãos lavando a calçada. Muitos homens, mulheres lavando, jogando água fora.
No último final de semana eu fui fazer uma caminhada, vi um cidadão despejando uma piscininha daquelas que você enche na sua calçada, despejando 8.000 litros de água na rua. E infelizmente a nossa legislação não permite autuar esse cidadão. Isso é um problema muito sério. A população precisa conscientizar, nós não temos água. Num bairro que está faltando água, um cidadão encher uma piscina e jogar 8.000 litros de água fora, isso é um completo absurdo. Realmente a população precisa abraçar a causa. Não é culpa da prefeitura somente, não é culpa da Copasa somente, não é culpa da população somente. Todo mundo tem a sua parcela. É muito importante que todo mundo dê a mão e vamos em frente. Vamos tentar economizar água, vamos fazer o uso sustentável, o uso consciente, para que não falte mais para todo mundo. E na sua análise, qual o primeiro passo, além desses daí, para não faltar água aqui em Paracatu? Para não faltar água de fato em Paracatu, para acabar com esse problema, nós temos uma opção que é imediata demais. Nós sabemos que o piscinão já foi uma medida imediata, né? Essa piscinão que a Copasa quer fazer. Mas uma segunda medida imediata que nós temos a ideia de fazer é uma barragem. E a prefeitura tinha que abraçar isso, ela tinha que pegar, tirar o dinheiro do bolso e pagar isso. Porque a Copasa tem sim a responsabilidade de fazer, sim. Mas a prefeitura também tem condição de fazer. Se a Copasa não faz, que a prefeitura faça. É uma medida imediata para fazer uma barragem e reservar água. Mas se a prefeitura não fizer, nem a Copasa fizer, ficar um jogando a culpa para o outro, a população é quem sofre. Então, no meu ponto de vista, construir uma barragem, a prefeitura construir uma barragem, eu acho que é uma solução e pode acontecer de uma forma facilitada, desde que a gestão entenda que não é a prefeitura que manda na situação, não é a Copasa quem manda na associação, é uma colaboração. O Comitê do Paracatu sempre esteve de portas abertas para conversar com a prefeitura, para conversar com a Copasa, com todo mundo. Mas o comitê é ao mesmo passo que ele não é aquela pessoa quem vai resolver o problema, não é a instituição que vai resolver o problema. Vai apoiar a decisão da prefeitura e apoiar a Copasa. Mas infelizmente, por divergências de opinião ou não sei partidária, a prefeitura não consegue vir ao comitê para trabalhar junto. Eu acho que isso é um pecado, eu acho que isso é um erro muito grande. Nós temos muito a colaborar. No CBH Paracatu nós temos uma discussão muito aberta com todo mundo, com o produtor, com mineração, com a prefeitura. E se a gente conseguir dar as mãos para resolver o problema da população, eu acho que a gente tem muito a ganhar. Mas deixando de lado o ego, deixando a vaidade de lado para resolver o problema. Tobias, muito obrigado por estar conosco e prestar aí, né, esse esclarecimento, essa transparência para a nossa população. Muito obrigado pela oportunidade e aqui eu quero reiterar e pedir à comunidade que tenha consciência no uso. Nós sabemos que ações não estão sendo feitas, temos ainda muito que melhorar, a gestão pública, a Copasa, todo mundo tem que melhorar, mas imediatamente o que precisamos é de consciência e eu peço a ajuda de todos os cidadãos. Tá aí, pessoal, este foi Tobias Vieira, engenheiro ambiental e também o atual presidente do Movimento de Paracatu. Eu volto com você.